Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos estudar o último módulo da nossa apostila 1 de História, tá? Então, módulo 3 da apostila 1 de História. Então, nós estudamos que os primeiros grupos humanos que chegaram ao Brasil, eles eram nômades, ou seja, eles não tinham um lugar fixo para morar igual nós. Eles ficavam em um determinado lugar, a hora que o alimento acabava, eles iam para outro e ficavam a vida inteira seguindo de lugar em lugar. Por isso que a gente chama eles de nômades, tá bom? Então eles eram caçadores, eles eram coletores, ou seja, o que eles encontravam, que eles pensavam, nossa, isso pode ser útil para mim, eles pegavam e levavam com eles. E viviam do que a natureza oferecia. Eles moravam e se abrigavam em cavernas ou grutas, e nós já estudamos que eles dominavam o fogo, tá? A preparação de alimentos, ela surgiu lá na pré-história, né? Desde que se sabe que existem seres humanos, eles precisam se alimentar. Então, a preparação de alimentos, ela vem de muito tempo atrás. E a forma de preparar alimentos mudou muito desde a pré-história até os tempos de hoje. Então, nós vimos que antigamente eles faziam um buraco no chão para preparar a comida. Depois, isso foi evoluindo e eles fizeram uma espécie de fogãozinho feita de pedra ou de tijolo. E aí, com o tempo, mais atualmente, surgiu o fogão a gás, que é esse que a gente tem em casa. E mais atual ainda o forno micro-ondas, que deixou a nossa vida bem prática, né? Só coloca o alimento no micro-ondas e aquece. Então, olha como mudou, né? Antigamente era um buraco no chão e hoje, através da eletricidade, a gente consegue aquecer o nosso alimento. Então, a gente percebeu que a vida deles era muito difícil, tá bom? Estudamos também que alguns arqueólogos encontraram um fóssil muito importante, o da Luzia, que a professora pediu para vocês fazerem um trabalho, né, sobre a Luzia. Então, o grupo da Luzia, eles eram bem semelhantes a nós, tá? Então, a vida deles era muito difícil, certo? Eles tinham várias habilidades, eles tinham muita inteligência, como nós, porém, eles morriam muito cedo, que foi o caso da Luzia, tá? Eles morriam cedo porque a vida era muito difícil para eles. Não era igual nós, que se a gente precisa de alguma coisa, a gente vai no hospital, a gente vai na farmácia, compra o que precisa, vai no supermercado, compra alimento. Não existia nada disso, como vocês já estudaram nos módulos anteriores. Então, a vida lá era muito difícil. E alguns cientistas estudaram o DNA da Luzia. Como é que eu sei que a Luzia tem esse formato de olho, o nariz, a boca, as orelhas desse jeitinho? Porque cientistas estudam, né, que estudam o DNA das pessoas, eles chegaram a uma hipótese. Lembra do que a gente falou em sala, que tudo que a gente estuda em história são hipóteses, a gente não tem como ter 100% de certeza de tudo. Então, eles acreditam que a Luzia seja igualzinha essa foto que eu coloquei aí para vocês. Então, DNA é um material que está na nossa célula, né? E funciona como uma programação. Então, se você tem o cabelo ondulado, é porque está no seu DNA, e isso passa de pai para filho. Se você tem o olho preto, é porque teve uma combinação do seu pai, da sua mãe, e você herdou essa característica, tá? Então, quando a gente estuda o DNA, quem estuda o DNA são chamados de cientistas, tá bom? Então, lembra bem disso. Cientistas estudam os DNAs nossos. Pois bem, o que aconteceu com a Luzia foi que, como a vida era difícil, ela acabou morrendo.
E o corpo dela foi deixado numa gruta, tá? Então, com o tempo, o pessoal que vivia com ela deixou ela ir e foi procurar alimento em outro lugar. E o tempo fez com que o corpo da Luzia ficasse bem conservado nessa gruta, certo? E aí, muito tempo depois, foi encontrado o fóssil da Luzia, os ossos dela, e foram analisados, investigados, os cientistas, um grupo de pessoas, né? Cientistas, paleontólogos, historiadores. Depois de toda a descoberta, pegou os ossos da Luzia e levaram para o Museu Nacional do Rio de Janeiro. E ali ficou. Lembra que a professora disse que tudo que é encontrado não pode ser usado como decoração, não pode levar para qualquer lugar. Deixa exposto, porque faz parte da nossa história, né? Então, ele ficou bem conservadinho ali no museu. Só que um grande incêndio em 2018 destruiu quase tudo que tinha nesse museu, inclusive o crânio da Luzia. Olha essa foto aí embaixo do incêndio. Isso aí foi o que restou do crânio da Luzia, infelizmente, né? Porque quando algo é destruído, parte da nossa história também é destruída. Então, infelizmente, o que sobrou do crânio da Luzia foi esses pedacinhos aí que a gente vê logo abaixo. Nós estudamos também sobre Peter Lound. Alguém lembra quem foi Peter Lound? Ele era dinamarquês e ele veio para o Brasil para estudar e para tratar uma doença pulmonar, tá? Então, ele veio para cá para se tratar e para estudar. Ele foi para Minas Gerais, isso há 13 mil anos atrás, faz muito tempo, tá? Ele foi para Minas Gerais e um grupo que estava com ele foi para um lugar que chama Lagoa Santa e lá tinha uma grutinha, uma gruta. E lá nós estudamos que ele encontrou fósseis de muitos animais. Lembra da preguiça gigante, do tigre dentes de sabre e do gliptodonte? Então, eles encontraram nessa gruta, provavelmente esses animais estavam lá para se abrigar, né? Porque nesse tempo era muito frio. Então, eles acabaram morrendo ali e o Peter encontrou. E através dessa descoberta dele, ele foi considerado o pai da paleontologia. Estuda bastante isso, tá? Peter Lound foi considerado o pai da paleontologia, certo? Pessoal, nossa revisão eu encerro por aqui. Espero ter ajudado vocês e qualquer coisa entre em contato, tá bom? Obrigado, beijão!